tudo bem com vocês? Apareci aqui nesse canal 2 anos depois. O último vídeo que eu postei aqui foi em 2023, gente, quando eu tava, acho que no segundo período da faculdade e passei esse tempo todo longe daqui. Mas é aquilo, quando a gente gosta de uma coisa, pode passar o tempo que for, que em algum momento a gente vai voltar a fazer aquilo porque o nosso coração chama para aquilo. E eu gosto muito de gravar aqui pro YouTube. O YouTube é a rede assim que eu me sinto mais à vontade de falar. Eu amo falar, amo me comunicar, amo mostrar coisas para vocês, coisas que vão acrescentar. E então hoje nesse vídeo eu quero contar isso tudo pra vocês, contextualizar essa volta pro canal, como que vai ser o canal daqui pra frente, por que eu parei com o canal lá atrás, por que eu voltei agora, o que mudou, o que tem de novo. Então hoje eu quero deixar isso tudo muito bem claro pra vocês aqui pra gente começar esse novo ciclo aqui no canal. E quem acompanha o canal desde lá, quando começou, né, não lembro se foi em 2019, 2020 que eu comecei a gravar aqui pro canal, mas sabe que os vídeos eram todos voltados pra minha vida pessoal. Na época eu nem era casada ainda, acho que os vídeos começaram, meu primeiro vídeo foi um arrume-se comigo pro ano novo, que eu usei uma roupa rosa. Eu lembro como se fosse hoje, gente, desse primeiro vídeo, eu tava super empolgada, queria já começar o ano com o canal. E aí foi assim que começou. Depois disso eu fiquei noiva, eu ia me casar, gravei pra vocês tudo pela casa que eu morava, eu já nem moro mais naquela casa. Então daqui pra frente vai ser muito diferente. E nisso eu gravava muito da minha vida pessoal mesmo, lá no canal, aqui no canal, né? Mas agora eu não quero focar nisso. Tanto que quando eu parei de gravar, eu não me sentia mais à vontade em ficar mostrando tanto da minha vida, gente. Então, porque eu moro numa cidade pequena, e quando eu digo pequena, não é uma cidade 30 mil habitantes, 20 mil habitantes. A minha cidade, eu acho que não tem nem 15 mil habitantes, não tenho certeza, mas eu acho que não tem 15 mil habitantes atualmente. Então eu moro numa cidade bem pequena mesmo, e eu não me sentia mais à vontade em mostrar tanto da minha vida. Eu já gravei tour pela minha casa, eu gravava as coisas que eu comprei pro meu enxoval, né, quando eu ia casar ainda, eu gravava tudo da minha vida, viagem ainda é um tema que eu gosto, talvez apareça isso por aqui em algum momento, mas mudaram muito os meus pensamentos e o que eu quero compartilhar e o que eu não quero compartilhar. É óbvio que agora, com o tema que vai ser aqui do canal, que já vou dar um spoiler pra vocês, agora vai ser tudo sobre a minha vida como esteticista. Porque quando eu gravei o último vídeo, como eu falei, eu tava no segundo período da faculdade. Gente, eu estou formada praticamente, eu já tô no último período. Nós estamos agora em agosto já é a minha colação de grau. Então assim, mudou muita coisa. Eu já sou formada, gente. Eu tava insegura lá 3 anos atrás. 2 anos. Não, 3, 2. Gente... A minha faculdade durou 3 anos, a faculdade que eu tô fazendo hoje, que eu vou concluir, que é Estética e Cosmética. Então, assim, mudou tudo. E agora eu quero compartilhar com vocês essa nova fase. O canal vai ser do Gilcast dessa nova fase, que eu acho que muda muito quando a gente quando eu paro pra analisar meus vídeos lá de trás e agora, sabe? Então eu já digo pra vocês que o canal, a partir de agora, ele não vai ter mais esse foco em mostrar da minha vida, minha rotina de dona de casa, nada disso, gente. Então se você tá aqui porque você gostava daqueles vídeos, não sai daqui por conta disso. Continua comigo, porque eu tenho certeza que essa nova fase também vai ser muito legal. Eu tô muito ansiosa pra compartilhar com vocês. Quando eu comecei o canal lá em 2020, eu tava na faculdade de enfermagem, gente. Eu fazia enfermagem, eu sempre queria inserir os estudos aqui no canal, porque eu gosto muito de estudar e eu queria muito compartilhar isso com as pessoas. Então eu tava fazendo enfermagem, cursei enfermagem por 2 anos e meio. Chegou um certo ponto que eu não me identificava em nada com o curso de enfermagem. Eu sempre quis gravar um vídeo falando sobre isso, mas depois eu parei com o canal, então acabou que eu não gravei esse vídeo. Mas hoje eu vou falar um pouquinho disso aqui com vocês. Por que eu parei com a faculdade de enfermagem? Por que eu não continuei, já que eu faço estética hoje? Por que eu não concluí a faculdade de enfermagem e depois eu fizesse uma pós em estética? Não que eu não tenha pensado nisso na época, eu até pensei. Mas eu comecei a fazer enfermagem, eu gostava muito, eu sou uma pessoa que gosta muito de teoria, eu gosto muito de ler, então eu gostava daquilo ali que eu tava fazendo. Que a gente ainda tava nas partes mais teóricas, que a gente lia muito, era muito disso.
Então eu tava super empolgada. Até que chegou ali, acho que o meu quarto ou quinto período, que foi quando eu parei, que a gente começou a ter os estágios. E eram estágios em posto de saúde, e gente, eu já não gostava mais daquele ambiente, sabe? E eu pensava, e tanto que o postinho de saúde, era onde eu me imaginava trabalhando. E aí, quando eu fui fazer esses estágios e eu me deparei, assim, num lugar que eu pensava, gente, eu não gosto de estar aqui, eu não gosto desse lugar, eu não gosto disso, eu não quero passar o resto da minha vida fazendo isso. É claro que você tem N possibilidades quando você faz enfermagem, mas eu não gostava de nada daquilo, gente. E eu comecei por gostar do cuidado, gostar de cuidar das pessoas. Mas quando eu cheguei naquele nível ali da faculdade, eu vi que eu gostava de cuidar, mas eu não gostava de cuidar de ver as pessoas lá doentes, as pessoas, sabe, em situações vulneráveis da vida delas. Eu não gostava daquilo. E aí eu tava muito infeliz mesmo, pra eu tomar a decisão de trancar minha faculdade. Foi uma decisão muito difícil. Eu não tava gostando também da faculdade em si, né, que eu tava estudando. Eu não achava o ensino... Pra mim, isso eu tô falando pra mim, se você estuda nessa faculdade, eu não vou citar nomes aqui, mas se você estuda lá e você gosta, tudo bem. Eu digo pra mim, a minha forma de aprendizado é uma e a de outras pessoas vai ser outra forma de aprendizado, mas pra mim, no contexto do que eu gosto, do que eu aprendo, pra mim eu não tava achando que era suficiente. Eu tava muito infeliz, não só com a faculdade, mas principalmente com o curso também. E aí eu decidi trancar, e quando eu tranquei, no primeiro momento, foi pensando em só trocar de faculdade. Eu ia sair daquela faculdade e ir pra outra. Mas aí eu falei, eu tranquei no primeiro semestre de 2022. E aí eu falei, eu vou esperar o ano todo pra eu pensar se eu vou entrar em outra faculdade ou se eu vou trocar de curso. E eu fiquei naquela, gente. E assim, eu não consegui esperar até o final do ano, porque eu comecei a pesquisar muito sobre isso, sobre faculdade e tal. E aí eu achei a faculdade que eu queria ir, que também é próxima da minha cidade, eu moro no interior, e aqui o lugar mais próximo que tem pra faculdade, um dos lugares, é Colatina, que é onde eu fiz a minha faculdade, né? Tô concluindo esse ano. E aí eu decidi que eu ia pra Colatina e comecei a ver a grade de cursos que tinha lá nessa faculdade que eu estudei. Que eu estudo, eu já tô falando no passado, gente, porque eu já vou me formar, vocês não estão entendendo a empolgação da pessoa, eu já vou me formar agora nesses meses aí, daqui pra frente. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre o curso de enfermagem de lá, só que mesmo eu tendo trancado a faculdade, que era algo que eu queria, porque eu não tava mais feliz, eu não me sentia feliz sabendo que eu ia cursar enfermagem, mas em uma faculdade diferente, porque eu não gostava do curso, gente, a realidade é essa. Infelizmente, muitas pessoas quando percebem isso, que não gostam, elas não param, elas continuam, mas aí por isso você vê em hospitais, em coisas, pessoas infelizes com aquilo que elas estão fazendo, que você vê claramente estampado no rosto delas que elas não gostam. Então, por mais que tenha sido uma decisão difícil, trancar minha faculdade, começar outra faculdade, eu fico feliz com a minha escolha, porque eu seria, por mais que eu tenha ficado triste de ter abandonado a faculdade naquele momento, tá, gente? Hoje não, hoje eu me sinto feliz e realizada por ter feito isso naquele momento, porque imagina se eu tivesse me formado em algo que eu não gosto, aí eu estaria infeliz de verdade. Mas naquele momento eu fiquei triste porque eu pensei, cara, eu tô abandonando 2 anos e meio da minha vida de algo que eu fiz e eu tô deixando. E eu me sentia muito insegura por conta disso e com medo. Então, assim, eu tinha 1 milhão de coisas na minha cabeça, gente, sobre isso. E eu conversei isso com meu pai, com a minha mãe, com meu esposo, com todo mundo, e eu não tava mais feliz. Eu tava em quadros, eu me tornei uma pessoa depressiva mesmo, que eu fui ao psicólogo, e o psicólogo disse, você está depressiva. Não é algo que eu quero entrar nisso, porque não era só por conta da faculdade e tudo mais. Mas enfim, não vou entrar nesse meio. Mas era algo que não tava me deixando feliz. E eu queria muito fazer algo que me deixasse feliz. Foi aí que eu comecei a pesquisar, gente. Eu falei, eu não quero fazer enfermagem. Mas até então, o plano era mudar de faculdade e seguir na enfermagem. E aí eu comecei a pesquisar e eu descobri a estética. Porque quando eu já estava na enfermagem, a gente estava fazendo estágio e tinha uma amiga minha que pegou estágio com a preceptora dela, era uma enfermeira. E essa enfermeira era uma enfermeira esteta. Ela tinha uma clínica
sem seu trabalho ali no posto de saúde, hospital, ela tinha o trabalho dela também como enfermeira esteta. E aí a minha amiga me falou isso e eu fiquei pensando naquilo, gente. Aquilo entrou na minha cabeça, assim, alugou um triplex na minha cabeça. E eu fiquei pensando naquilo, pesquisei essa enfermeira que ela falou e eu amei tudo. E eu falei, gente, é isso que eu quero pra minha vida. E aí, quando eu decidi que eu não queria mais fazer enfermagem, o que eu fiz foi começar a pesquisar vídeos sobre essa área da estética. E eu achei, gente, uma querida, assim, que tem o meu coração, que é a Tainara Yamazaki. E foi através dos vídeos dela que eu comecei a me interessar de fato, assim, pela estética. Mas eu tinha muito medo ainda de entrar para uma faculdade e acontecer a mesma coisa que aconteceu na enfermagem. Eu passar um período, 2, 3, e eu ver que eu não gostava daquilo, gente. Eu não tinha nem mais essa... Como é que eu posso falar? Eu nem tinha mais esse privilégio, né, de poder ir para uma faculdade e trancar, gente. Como assim? Eu vou fazer um monte de faculdade e vou parar na metade de todas? Eu não tinha mais esse privilégio aí, não. Então eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa que eu tenho certeza que é aquilo que eu vou querer. E aí eu comecei a pesquisar muito, gente. Eu não assisti vídeo só de estética, não. Eu acho que eu cheguei a assistir coisa de fisioterapeuta, enfim, vários cursos que tinham nessa faculdade que eu ia começar. E aí eu me apaixonei perdidamente, assim, pela estética. Não tem outra coisa, gente, que eu olho hoje e eu pense, eu faria isso se eu não fizesse estética em faculdade, tá dizendo? Porque tem outras coisas aí que eu gosto bastante, mas eu digo faculdade. Mas aí eu comecei a assistir esses vídeos e me interessei muito através da Tainara. Eu achei outras meninas no YouTube que gravavam sobre estética também. E é por isso que eu tô aqui hoje, porque eu falei, eu me apaixonei pela estética através dos vídeos dessas meninas maravilhosas e elas me inspiraram a começar. E é isso que eu quero passar para as pessoas, sabe? Da mesma forma que um dia eu tava perdida, eu não sabia o que eu ia fazer. E eu procurei aqui no YouTube vídeos, eu queria ver a rotina, como era o trabalho. É isso que eu quero mostrar aqui. E para talvez alguém que está em dúvida sobre o que é a faculdade estética, o que o esteticista estuda, o que vai fazer, é isso que eu quero mostrar aqui. Para se um dia alguém tiver com esse pensamento, o que eu vou fazer da minha vida? O que estuda um esteticista? O que a gente faz para se tornar esteticista? Eu vou estar aqui para poder passar um pouco disso para vocês. Então, resumindo aí todos esses anos que passaram e agora eu, no 6º período de estética, quase me formando, voltei aqui pro YouTube. E o que eu posso dizer para vocês? Quando eu fiz essa mudança de curso foi uma coisa muito preocupante para mim, foi algo desafiador, que ao mesmo tempo que eu sentia que eu estava mudando algo que eu deveria ter mudado já há um tempo, eu ainda tinha medo de não saber se eu ia para estética e aquilo ia preencher o meu coração. Mas hoje eu posso falar com toda certeza, gente, que eu faço algo que eu amo. Quando eu tô aqui, quando eu atendo as minhas pacientes, porque eu já tenho meu estúdio hoje, gente, então assim, as coisas mudaram muito. Eu ainda nem me formei e eu já tenho meu estúdio, que pra mim é uma grande conquista também. Por mais que eu olhe, às vezes porque a gente tem muito de comparação, às vezes a gente olha, nossa, a fulana, como o estúdio dela é linda, como a clínica dela é linda, perfeita, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas quando eu olho lá pra trás, que um dia eu era uma menina que estava trocando de faculdade, que não tinha certeza do que queria fazer, que estava se sentindo insegura, depressiva, e hoje eu venci tudo isso e eu não tô onde eu quero estar ainda, mas eu já não tô mais naquele lugar de insegurança, naquele lugar de dúvida. Hoje eu tenho certeza do que eu quero fazer e eu tô caminhando para que isso aconteça a cada dia. Quando eu falo isso, não é falar isso com orgulho de egoísta, sabe? Querer me colocar lá no alto e falar que todo mundo que ainda não tá assim, tá embaixo. Porque não, gente, a vida é um degrau, é uma escada. E a gente vai subindo um degrau a cada dia. Então hoje eu posso falar que eu não tô mais lá naquele local de eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Hoje eu sei o que eu quero pra minha vida. E hoje eu tenho meu estúdio, eu comecei lá em 2023. Eu comecei trabalhando na minha casa, num quartinho na minha casa, eu fazia unha. Até ano passado eu ainda trabalhava fazendo unha. Agora nesse ano eu decidi que nesse último período da faculdade eu já não ia mais fazer unha, porque não é o que eu quero fazer, não tem relação com a estética. Unha, mas isso eu vou falar em outro vídeo, que eu vou falar certinho pra vocês o que é a faculdade estética, porque muita gente tem dúvida, tem gente que pensa, nossa, mas vocês fazem prova? Gente, quando eu fazia unha e as pessoas me perguntavam qual faculdade que eu fazia e eu falava que era estética, e aí tinha semana que, nossa, essa semana eu tô em semana de provas,
Eu não tô tendo muito tempo, não tô marcando muita cliente, porque essa semana eu tô em semana de prova, as pessoas perguntavam, mas prova? Vocês fazem prova? Então assim, gente, a estética, ela é um curso relativamente novo e que as pessoas, muita gente não sabe, não faz ideia do que a gente estuda. Então, o próximo vídeo aqui do canal eu quero falar muito sobre isso. E eu acho que cada fase da nossa vida a gente aprende muito e a gente tem muito a ensinar também. E vocês já viram que eu sou uma pessoa que gosta muito de falar, né? Então esse vídeo aqui vai ser assim, uma falação sem fim. Foi uma falação sem fim. Mas eu pude passar tudo que eu queria aqui nesse vídeo. Mas hoje eu volto com uma nova mentalidade e muito feliz de estar aqui. E a partir de agora eu espero que vocês gostem de acompanhar aqui o canal, vou falar muito sobre isso, sobre como foi a faculdade estética, como vai ser a rotina daqui pra frente e mostrar a estética de verdade pra vocês, gente, porque a estética não é só procedimento lindo, clínica linda, tudo lindo. Tem vezes que não tá tudo tão lindo assim, a gente tem momento difícil. E olha que eu tô no início, eu tô muito no início, eu considero assim que esse ano que de fato eu comecei o meu trabalho na estética, porque agora eu tô focando só nisso. Antes não, antes era muito faculdade, antes era o meu trabalho com as unhas, então agora eu tô focando nessa parte. E tem sido muito desafiador, não é algo só mil maravilhas que a gente vê no Instagram e aqui no YouTube eu quero poder mostrar um pouquinho disso. Espero que vocês tenham me entendido, é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem acompanhando o canal daqui pra frente, que vocês gostem e sejam bem-vindas a essa minha nova fase que eu tô muito feliz em compartilhar. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.